Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós, mais uma vez, iremos falar um pouco acerca de ensinos que são valiosos para a nossa vida cristã, para a nossa vida como discípulos do Senhor Jesus, para a nossa vida espiritual. A gente está dando uma entrada, né? Tivemos aí, semanas atrás, ensinos preciosos, né? Entendendo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E agora a gente vai estar aprendendo mais uma vez, mais um pouco, aprendendo com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estaremos entrando numa dimensão muito profunda, iremos aprender e acrescentar sobre nossa vida um conteúdo muito poderoso, para que nós venhamos estar crescendo na graça e no conhecimento, conforme a palavra do Senhor, conforme Pedro, instruído pelo Espírito Santo, diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E um dos grandes homens do Senhor Jesus, levantado por Deus, usado poderosamente, praticamente o Novo Testamento, a maioria das cartas são compostas, né, através e dirigidas às igrejas pela pessoa, né, do apóstolo Paulo, um homem o qual viveu uma vida de que antes de conhecer a graça do Senhor Jesus, viveu e perseguiu a igreja do Senhor, mas que quando teve um encontro com a pessoa do Senhor Jesus, todo o seu entendimento, toda a sua forma de viver e de agir foi transformada, mediante uma revelação a qual Jesus o visitou, e toda a sua história foi modificada. E nós vamos ver agora mais uma das histórias a qual o apóstolo Paulo, ele traz com propriedade e nos traz um aprofundamento muito poderoso da parte de Deus. Vamos ler agora, vamos dar início trazendo a leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Fiquei com o encargo, né, de trazer a abertura, glória a Deus. É muito maravilhoso, queridos, estar participando com cada um de vocês. Um aprende com o outro, né? Nós estamos crescendo na presença do Senhor. E que esses ensinos venham produzir frutos na nossa vida, fruto de um compromisso profundo, sério com a palavra do Senhor. E é por isso que nós nos dedicamos a trazer essa mensagem da melhor e da forma mais correta possível. Esse é o nosso objetivo como filhos do Senhor, como enviados e comissionados para essa grande obra. Vamos ler, queridos. Como hoje é mais a introdução, hoje vai ser algo só para a gente ter um conceito que vai ser formado em nossa mente, para que quando os demais irmãos vierem com os seguintes capítulos, nós venhamos ter já um panorama daquilo que vai ser ministrado. Então nós vamos ter uma compreensão do capítulo 1 nessa noite. Vamos ler comigo, versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso
e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça vos seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Você vai começar, eu quero que você comece a destacar essas palavras. Essas palavras vai dar um entendimento. Essa palavra filhos, você vai ver que Paulo, nessa carta, ele procura trazer uma identidade para os irmãos que se encontravam ali em Éfeso. Então, nós vamos ver, vai guardando essa informação, guarde filho. Você vai ver que Paulo fala muito sobre filho. Vamos lá, continuando, versículo 6. No 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tomou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o ministério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós mesmos em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual a esperança do seu chamado e qual as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos, a qual é suprema grandeza do seu poder,
a qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria direita nos lugares celestiais, muito acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. E é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Queridos, agora eu quero que você observe alguns detalhes que nós vamos compreender para que nós venhamos ter uma compreensão, ter um posicionamento e um direcionamento àquilo que nós iremos aprender no decorrer destes ensinos que serão ministrados acerca de Efésios. Nós iremos compreender algumas coisas, mas para que nós venhamos entender aquilo que irá ser ministrado pelos demais missionários e pastores, nós precisamos entender o início, o comecinho ali, como tudo se desenrolou. E a primeira coisa, querido, que eu quero começar trazendo para vocês é falando sobre Éfeso, sobre ali a região de Éfeso. Éfeso era uma das principais cidades das províncias de Roma. Então, nós vamos ver que Éfeso ele se encontrava ali na região da Ásia Menor. Então, um dos itens a qual nós temos que começar a ter essa consciência, que Éfeso era uma das principais cidades, ela era uma cidade que se destacava, e nós vamos entender por que ela se destacava, por alguns itens que nós vamos aprender nessa noite. Porque, em primeiro lugar, Éfeso ela era como se fosse uma capital. Éfeso era uma cidade muito desenvolvida, era uma cidade que tinha uma intelectualidade e uma cultura, era uma cidade que havia uma cultura estabelecida, é por isso que ela tinha um destaque a mais, ela tinha uma movimentação ali, um fluxo maior, e nós vamos entender um pouco mais, porque Éfeso, ela tinha uma das principais bibliotecas da região daquela época. Ali se encontrava uma grande biblioteca naquela região de Éfeso, por isso que ela tinha uma cultura muito... As pessoas ali, aquela cultura de Éfeso era uma cultura muito além da sua época. Por isso nós vamos ver o apóstolo Paulo trazendo um panorama para nossas vidas, para que nós venhamos entender como era aquela movimentação. Ele começa chamando os cristãos ali, para que eles viessem entender como vivia a população, a civilização ali em Éfeso, da cidade de Éfeso. Então, ela era uma das principais cidades, que tinha uma grande movimentação, tinha uma grande cultura na região, ela tinha uma localização, queridos, estratégica. Éfeso, ela se encontrava numa região estratégica, era uma cidade portuária. Porque nós vemos que quando tinha períodos a qual a região, vamos supor que se chovesse bastante, tivesse o nível da água subisse, Éfeso, como ela estava numa altitude mais elevada, Éfeso era uma das principais cidades a qual a civilização tinha acesso à entrada em Éfeso, porque ela se destacava, porque quando o nível de água subia, aumentava decorrente de chuvas ou qualquer situação geográfica, quando as demais cidades ficavam totalmente ilhadas, mas a cidade de Éfeso, ela se destacava principalmente porque ela era uma cidade portuária. Havia, queridos,
portões ali em Éfeso, para que as pessoas que chegavam de outros lugares pudessem entrar. Eles tinham que pagar como se fosse um pedágio para entrar em Éfeso. Então, Éfeso, ela era uma cidade como se fosse algo exclusivo, que você, para chegar lá, tinha que pagar como se fosse uma entrada, que você paga um pedágio para entrar em determinadas localizações. Do mesmo jeito era Éfeso. Então, havia essa cidade de Éfeso, ela era projetada estrategicamente, porque quando ela dava acesso, enquanto as outras cidades estavam impossibilitadas de ter tráfego, quando havia alguma enchente ou quando o nível da água subia, porque era em região de mar, né, do mar, geralmente o mar tem a maré sobe, às vezes, dependendo do inverno, chove bastante. Então, Éfeso, ela, como estava numa altitude elevada, tinha essa possibilidade de ida e vinda. Então, ela já tinha essa principal destaque na cidade de Éfeso, a qual eles tinham acesso mais facilitado, por ser uma cidade estratégica, bem planejada, e que era numa região portuária, que era banhada pelo rio Caster. Se eu não estou enganado, o nome é Caster. Eu não sei falar muito aqueles nomes, né? Mas era pelo rio Caster, que quando aumentava o nível, as outras cidades ficavam ilesas, como eu já falei. Outro item interessante que nós devemos entender sobre a cidade de Éfeso, que Éfeso, ela era uma cidade idólatra. Esse é um dos principais pontos que eu quero destacar para os irmãos nessa noite. Éfeso era uma cidade idólatra, o qual o deus predominante, ou a deusa, vamos dizer, que é Ártemis, que é conhecida como a deusa Diana. Então, queridos, as crianças, então, era uma cidade idólatra, muito idólatra. Pense numa cidade, assim como nós temos aqui no Ceará algumas cidades que se destacam por sua religiosidade e adoração a ídolos, Éfeso, ela se destacava por um desses fatores, que era a idolatria predominante naquela área, naquela região de Éfeso, o qual a deusa Diana era aquela que se destacava entre os principais deuses daquela região. E, queridos, a deusa Diana, um dos principais e maiores templos que havia em toda aquela região, era o templo da deusa Diana. Esse templo, queridos, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina aí, era feito de mármore branco, era algo que se destacava. A 6 quilômetros de distância, você contemplava a beleza daquele templo, a qual era Diana, que era o porte ídolo daquela região. Então, uma das características que eu quero que vocês entendam e gravem bem, que os principais, os demais irmãos, os missionários, pastores que irão ministrar, irão trazer mais informações acerca do que acontecia naqueles cultos, de toda a trajetória de adoração que era praticado com a deusa Diana, com os demais ídolos. Então nós vamos aprendendo, vai ser só uma introdução nessa noite, é só algo para a gente já começar a colocar ali um posicionamento, para que a gente, quando mergulhar, a gente já vai, olha, já entendi que lá no início a gente já tinha uma referência. Então, a cidade de Éfeso, ela se destacava pela sua grande e poderosa estrutura idólatra religiosa que havia na época de adoração, a qual a principal deusa era a deusa Diana, a qual predominava naquela região. Continuando, querido. Havia, queridos, uma maior movimentação em torno daquela cidade de Éfeso,
O templo, queridos, da deusa Diana, ela produzia, como eu falei no início, uma grande fluxo, uma movimentação cultural. Assim como nós temos hoje o Juazeiro, nós vemos muitas pessoas que fazem procissão, fazem suas romarias, né, em adoração a eles. Aqui, queridos, nós vemos que o templo da deusa Diana era um templo a qual havia-se uma grande movimentação. A cidade de Éfeso, ela recebia grande parte, ou talvez a maioria dos recursos financeiros da cidade de Éfeso, era através da venda de ídolos, através da venda de objetos que eram oferecidos e sacrificados àqueles ídolos daquela região. Então, havia aquela movimentação, aquela venda, aquela troca, aquela negociação. Oferendas eram oferecidas a deuses variados, diferentes. Muitas coisas eram compradas e oferecidas àqueles deuses. Então havia essa movimentação. A cultura predominante era de adoração a ídolos ali em Éfeso, querido. Outra coisa interessante. Lá em Éfeso, querido, possuía um grande anfiteatro. Um anfiteatro que cabia, queridos, aproximadamente de 40 a 50 mil pessoas. E esse anfiteatro, ele está relatado aí na nossa Bíblia, no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 18 ao 19. Depois, quando você tiver um tempinho, você vai lá dar uma olhadinha no livro de Atos. Você vai ver que Paulo, ele está ali em Éfeso e acontece uma história tremenda ali no livro de Atos, a qual Paulo vai com toda a força ali e trava uma batalha espiritual naquela cidade de Éfeso. Depois você lê Atos 19, você vai ver que esse anfiteatro era a qual havia jogos, havia sacrifícios, oferenda, pessoas eram sacrificadas ali naquele anfiteatro, como se fosse um esporte ali, morte acontecia como se fosse um esporte e uma diversão. Então era algo que era muito macabro ali que acontecia na região, ali em Éfeso. Outro destaque que eu quero que você compreenda, que Éfeso era tão desenvolvido, irmãos, que havia latrinas. Que latrinas são essas? Éfeso foi uma das primeiras cidades a qual possuía banheiros públicos. E os banheiros públicos eram como se fosse um puff desse, só que era grande. E aí havia vários departamentos onde a pessoa fazia ali a sua necessidade. Então, era muito evoluída. Não eram todas as cidades, não eram todas as regiões que havia essas latrinas. Tanto que você vê que como o fluxo e a movimentação de pessoas ali era grande, então havia essas latrinas, como essas latrinas serviam para aqueles que passavam com o fluxo lá, tinham essa movimentação e partiam. Então havia essas latrinas que eram os banheiros públicos. Isso traz o destaque de como essa cidade era elevada para o nível a qual eles viviam. Era uma cidade totalmente muito desenvolvida. Outro item que nós temos que compreender, que Éfeso, querido, a cultura de Éfeso, ela mexia bastante com a magia e o ocultismo. É como eu disse, que se você pegar o livro de Atos, no capítulo 19, nós iremos ver Paulo visitando aquela cidade e tratando e exortando e indo ao encontro daqueles que estavam trazendo a feitiçaria e ali o ocultismo. Era uma cidade mesmo que havia, como nós vamos ver, os demais irmãos vão falar acerca de principados e potestades. Então era uma cidade pesada, irmão. Paulo em Éfeso teve muito trabalho. Pense num homem que teve muito trabalho, e de você chegar numa região que tem uma cultura formada,
já tem os seus deuses de devoção há vários séculos de adoração a uma entidade. E você chega anunciando o nome do Senhor Jesus. Então imagina aí, você chegar e tentar estabelecer e falar da salvação e do evangelho, como o apóstolo Paulo fez. Então foi um grande desafio para aquele homem. Paulo é um grande exemplo para nossas vidas de determinação, de coragem. Pensa que tem que ser corajoso. Você entrar no meio de várias pessoas que professam adoração a vários ídolos, divindades, a culturas diferentes. Então, Paulo ele recebeu uma unção muito especial, queridos, que de acordo com a cultura a qual ele chegava, ele tinha um manejo na palavra, que ele conseguia, usando a cultura da região, trazer uma ligação a qual as pessoas viessem entender acerca da pessoa de Deus. Paulo é fascinante como o Espírito Santo usava a pessoa de Paulo. E depois da magia e do ocultismo que predominava ali em Éfeso, outro item de destaque para nós, que o segundo maior ídolo de adoração em Éfeso era o deus Baco. Baco, não sei se alguém, esse nome é assim, difícil de ouvir, mas era o deus Baco, que era o deus do vinho, né? Que as pessoas ofereciam vinho a esse deus. Que também, queridos, a Baco eram oferecidos sacrifícios ali no templo de Diana, atrás daquelas colunas, que eu quero que você fique bem atento a isso. Ali havia, naquele templo da deusa Diana, havia sacerdotisas que elas eram como prostitutas no templo da deusa Diana. E o qual os homens que passavam por ali, que para entrar no templo e oferecer sacrifício pagava, para entrar na cidade pagava. Então, quando eles chegavam, eles pagavam e, dependendo da forma de adoração, acontecia ali com aquelas mulheres que eram sacerdotisas, mas que usavam a prostituição como uma forma de culto a esses deuses, a Diana e ao deus Baco. Então, muitas das vezes, queridos, essas prostitutas, elas engravidavam. E como não era permitido que viesse ter, elas não poderiam cuidar das suas crianças ali naquele tempo, porque era a vida delas era prestar culto ali naquele templo. E algo que me chamou muita atenção nessa história dali da cidade de Éfeso, a qual Paulo vai mexer bastante, que até pedi para vocês guardarem a palavra de filhos e a adoção, é um desses itens a qual eu quero ministrar para vocês, que essas prostitutas cultuais que engravidavam e tinham suas crianças, e muitas delas, e a maioria delas, abandonavam seus filhos, deixavam em qualquer lugar das praças, deixavam à beira do mar, dos rios, abandonavam as suas crianças. E muitas dessas crianças, queridos, cresciam órfãos, sem pais, eram acolhidas por alguma família que sentia a misericórdia ou compaixão e era acolhida. Então, a maioria dos filhos daquelas sacerdotisas eram órfãos. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma palavra muito poderosa de restauração e de paternidade. O livro de Efésios, uma das palavras principais do apóstolo Paulo, que nós vimos aqui nessa leitura, que Paulo ele começa a chegar em Éfeso e falar da paternidade e do amor de Deus. Deixa eu trazer mais um detalhe para você. Então, como muitas daquelas crianças eram abandonadas, deixadas nas ruas, ali naquele tempo, queridos, a cidade tinha Diana, a cultura daquela cidade era uma cultura matriarcal, o qual
É como se fosse hoje, nós viéssemos falar hoje do feminismo, né? O feminismo quer colocar, endeusar a mulher. E ali, a cultura de Éfeso era mais ou menos com essas características. Era uma cultura matriarcal, onde a deusa Diana era que mandava na cidade, era que predominava na região, pois era uma deusa da fertilidade. A deusa Diana era conhecida por ser a deusa da fertilidade, que povoava a região, que povoava aquela cidade. Então ela tinha esse destaque, porque ela era reconhecida como essa entidade, a deusa da fertilidade. Então, como eu disse para vocês, a característica principal de abertura desse texto, o apóstolo Paulo chega para trazer uma paternidade àquela cidade a qual a referência era matriarcal. Paulo chega com a identidade do Espírito Santo. Paulo chega trazendo a pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo tem esse trabalho de mudar essa realidade, de mudar essa cultura que já foi estabelecida há muitos e muitos anos atrás. Então, foi um desafio muito grande para o apóstolo Paulo quebrar todo esse conceito, procurar trazer uma mentalidade na cidade de Éfeso, no povo de Éfeso, tratando a cultura de Éfeso, para que eles viessem receber, olhar para Deus, não simplesmente como um tirano ou um ser de outra dimensão, mas fazer com que o povo de Éfeso viesse entender a graça e a misericórdia que veio ao encontro de nossas vidas, que nos pegou, que como Paulo diz que nós fomos adotados, Deus nos adotou e hoje nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então esse início dessa ministração de Efésios é para que nós viéssemos ter essa consciência, ter esse entendimento. Éfeso era uma cidade altamente cultural, o qual a religiosidade e a idolatria predominava, que isso fique bem claro. Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, a idolatria, a cultura financeira era movimentada através da venda de ídolos, de oferendas e tudo mais o qual pertencia à forma de culto e adoração. Então esse era o fluxo comercial de Éfeso, e nós vemos que a orfandade predominava no meio da cidade de Éfeso, uma cidade a qual se sentia sem pai, era uma cidade, queridos, que não tinha uma referência masculina, não tinha uma referência de Senhor, de Pai, de cuidado e de proteção, mas que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, leva essa mensagem de reconciliação, leva essa mensagem de paternidade, de adoção, trazendo para aquele povo de Éfeso uma consciência que em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, e para que eles viessem se sentir não somente mais um desprezado, não somente mais um coitado, mas que havia um propósito específico de Deus para a vida de cada um daqueles que se encontravam ali, que se sentiam com problemas sentimentais, porque uma criança, querido, que nasce sem uma referência masculina, ela nasce com vários problemas psicológicos, não tem referência, não tem um posicionamento, não tem uma mente que tem um norte, ela fica meio que desorientada. Então, era uma população, uma sociedade meio confusa, o qual só viam a entidade, só viam a adoração àquela senhora, que era o Deus principal daquela região, mas que Paulo recebeu de Deus essa missão, foi com toda a coragem, como eu falei ainda agora, que para você chegar numa cidade já que tem uma cultura estabelecida, que tem um povo que tem uma consciência formada e querer quebrar conceitos, querer quebrar pensamentos, filosofias, numa cidade que tinha um povo que pensava muito na questão
que eles eram muito culturais, mas que mexiam muito com magia, ocultismo. Então, eles tinham noção de coisas espirituais. Então, foi um grande desafio para o apóstolo Paulo. E nós vamos entender mais com os demais missionários e pastores que irão trazer um aprofundamento ainda maior. Isso foi só introdução para que nós viéssemos entender como foi a trajetória do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Amém? Espero que os meus irmãos tenham entendido e que fiquem esses detalhes no nosso coração, que nós venhamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pediu oferta? Se quiser, o pastor, fique à vontade. Se tiver mais alguma observação que não foi colocada, pode ficar à vontade, pastor. O pastor, ele guarda isso. Amém, amém. Foi muito enriquecedor, né? Tinha informações que eu não sabia a respeito dessa questão da orfandade, né? Só para complementar esse fator, né? O que gerava essa orfandade aí? Porque é o seguinte, como o missionário falou, havia essas prostitutas sagradas, né? As sacerdotisas de Diana ou de Artemis. E o ritual que se era feito lá era relações sexuais. Por isso, né, engravidava. Mas por que acontecia? Como o Rubem já falou, ela era a deusa da fertilidade. Acreditava-se que, ao ter relações sexuais com aquelas prostitutas, eles tanto teriam prosperidade nas plantações, como também na fertilidade. Por exemplo, se o casal não tinha filhos, eles acreditavam que, tendo uma relação sexual com aquelas sacerdotisas, eles poderiam abrir a madre e ter filhos em casa, né? Então havia essa cultura, né? Por isso que os rituais de Diana eram relações sexuais, né? Sacrifícios lá eram geralmente orgias, com essa crença de tanto na cultura, que eles cultivavam muita uva, justamente por conta do deus lá, como é o nome? Baco, né? Que era o vinho, e a questão da fertilidade para ter filhos, tá? Não, só esse complemento, tinha essa crença, né? Assim como o pessoal acredita que se for, né, subir a alguma escadaria de joelho vai alcançar alguma graça, para eles era mantendo relações sexuais com aquelas sacerdotisas que eles teriam prosperidade, tá? É só um complemento. Eu acho que se você tiver trazido sua oferta, não vou ministrar a respeito de oferta, mas se você trouxe sua oferta, você tem liberdade de... Essa questão da paternidade, né, que Paulo traz, da adoção e tudo, esse desafio é tipo, para os gregos, né, porque ali é uma região grega, né, embora estava sendo dominada por Roma, mas é uma região mais ou menos que antes era dominada pelo grego, a cultura grega, né, se não me engano, mas acho que é, se não for, mas a cultura romana e grega são muito próximas, né, os deuses praticamente são os mesmos ali. Mas como essa região tem esse poste ídolo, nessa cultura tanto romana como grega, que é uma cultura mitológica, de deuses mitológicos, eles têm uma dificuldade muito grande de ter uma relação amigável com deuses, tá? Tipo, o Deus, ele era apenas um tirano, que não amava os seres humanos, né? Então, trazer um Deus que é ao mesmo tempo Pai, isso também é um desafio muito grande para Paulo. Não é só dizer que Jesus é Deus, não é só apenas dizer, olha, existe um Deus invisível, que é um desafio muito grande para eles, mas também dizer, olha, é um Deus que ao mesmo tempo é Pai. Essa é uma questão muito forte também, né? Para a cultura greco-romana, que a gente pode dizer assim, né? A cultura greco-romana, para eles, um Deus nunca seria um pai de humano. Poderia-se ter, se a gente for para a história, haviam os semideuses,
né? O que era o semideus? Era um filho de um Deus com um ser humano, mas sempre era fruto não de amor, mas de abusos, entre aspas. Era o Deus, por exemplo, Hércules, Zeus se aproveitando de uma humana, e não porque amavam a humana. Está entendendo? Então, sempre que surge um semideus, é mais uma relação de subjugar, como é que eu posso dizer? É de julgo, não é nem submissão, né? É de subjugamento mesmo, subordinação de um Deus com o ser humano. Então, para o greco-romano, era impossível, era incabível um Deus ser pai amoroso, como Paulo vai trazer em Éfeso, na carta aos Efésios. Amém? Então, se já ofertaram, vamos ficar de pé, vamos orar encerrando. Disputar a questão da intelectualidade com Pérgamo. Inclusive, o pergaminho tem a origem, o nome pergaminho tem a origem da grande biblioteca de Pérgamo, que eles não conseguiam mais trazer o papiro do Egito, então eles começaram a criar o pergaminho da cidade de Pérgamo. Então, é uma cidade são cidades intelectuais. Vamos fechar nossos olhos.